Feliz sábado a todos. É muito bom estarmos na casa do Senhor para louvá-lo e adorá-lo. Continuando nossa adoração, nós vamos cantar 572, Lar Feliz. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nesse lar perenal e feliz. Vou morar nesse lar perenal e feliz. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem temor, sem tristeza nem dor. Vou cantar nesse lar perenal e feliz. Vou cantar nesse lar perenal e feliz. Deixarei esse mundo afinal para ir a Jesus adorar, nesse lar muito feliz e eternal, com Jesus para sempre hei de estar. Só a igreja. Hei de estar, nesse lar perenal e feliz. Hei de estar nesse lar perenal e feliz. Amém? Deus seja louvado, que nós possamos nos prepararmos para estarmos nesse lar. Nós teremos agora a nossa oração intercessora. Mais uma vez, bom dia a todos. Este é o momento em que nós apresentamos as nossas petições diante do nosso Senhor. E eu quero convidar a igreja para, durante toda essa semana, orarmos intercessoriamente pela família da irmã Eris. Tá? Todos nós, ou a maioria de nós, sabemos que o doutor Anísio, o esposo dela, faleceu ontem. Foi velado aqui e sepultado ontem à tarde, né? Não aqui, obviamente, no cemitério. Mas eu quero pedir para que nós todos oremos intercessoriamente por essa família. Eles precisam, né, do poder de Deus, do conforto, da paz que só o Senhor Jesus Cristo pode transmitir a eles nesse momento. E aquele que tiver intenção de apresentar ao Senhor o seu pedido, a sua angústia, o seu momento, né, aquilo que está incomodando você, vamos dizer assim, nesse momento, ou até mesmo os seus motivos de gratidão, pode se dirigir à frente enquanto nós cantamos o hino e logo em seguida nós oraremos intercessoriamente. Vamos nos colocar em pé? Na oração
falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Vamos nos ajoelhar para orarmos ao Senhor. Grandioso Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, pelas muitas bênçãos que tem derramado sobre cada um de nós. Te agradecemos por estarmos na Tua santa presença nesse instante. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ama de um modo muito especial. Te agradecemos porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, oferecendo-nos a graça, oferecendo-nos o dom, o presente da vida eterna. Nesse instante abrimos o nosso coração ao Senhor, Pai querido, e queremos apresentar diante do Senhor todos os motivos que porventura estejam nos angustiando, as nossas preocupações, os nossos pedidos, as nossas lutas. Queremos apresentá-los, colocá-los nas Tuas mãos, poderoso Deus, rogando que o Senhor atue milagrosamente na vida de cada um, de cada família aqui representada. Cure as feridas, resolva os problemas, Pai querido, conforme o Teu plano e a Tua vontade para cada um de nós. De um modo muito especial, queremos apresentar intercessoriamente a família da irmã Eris. O seu esposo descansou no Senhor ontem. Eis uma família enlutada. Filhos, esposa, parentes. E humildemente, Pai querido, rogamos que o Senhor os conforte, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os ampare, que o Senhor os proteja sob Teus braços sagrados. Que eles possam entender, Pai querido, que a promessa do Senhor, conforme Apocalipse 21:4, é que o Senhor restaurará todas as coisas. E essas lágrimas, esse pranto, essa dor, não mais existirão. Nós pedimos humildemente que o Senhor os conforte nesse momento. Por favor, Pai querido, abençoe a programação que se segue. A nossa adoração a Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós humildemente pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Provai e vede. História de hoje: autorresponsabilidade. Você sabe que eu tô voltando pra igreja, né? Só quero ter uma nova vida, junto com você, para nós criarmos o nosso filho nos caminhos do Senhor. O que você acha? Se você quiser criar um menino na sua igreja, pode criar. Mas eu vou viver a vida do meu jeito, longe daqui. Aproveita que sua mãe gosta muito dele.
ela cuida. Eu conheci a igreja aos 9 anos, através de uma vizinha, amiga da minha mãe. Me batizei aos 12, mas por falta de apoio da minha família e influência de amigos fora da igreja, fui me afastando da fé. Me envolvi com bebidas, mulheres e, por fim, o tráfico de drogas. Aos 17 anos, passei a viver com uma garota e desse relacionamento tivemos um filho. Ixi, olha lá, Orlando, hein? Faz tempo que não aparece aqui, não vendeu, não comprou. Falar que ele virou crente já. Ah, deve ser por isso então. Tá vendendo droga lá na Tá igreja. vendendo na igreja. Vendendo pro pastor. Ou então tá roubando o dinheiro dos crentes na hora que tá orando. Coitado dos crentes. Cê é louco, zoado esse cara. Eu sei que ele vai se arrepender e vai voltar pro nosso grupo ainda. Preocupado com a educação do meu filho, voltei para a igreja. Passei a levar o Davi nas reuniões de um grupo adventista perto da minha casa, com a intenção de garantir um futuro melhor para ele. Procurei me envolver no evangelismo da igreja, pregando, passando a lição da escola sabatina e ajudando no clube de desbravadores. Foi a melhor decisão que tomei. Deus estava escrevendo uma nova história para a minha vida. Foi assim que eu conheci Eunice. Ela era meiga, encantadora e atuante na igreja. Não demorou muito para que nos aproximássemos um do outro e iniciássemos o nosso namoro cristão. Há 27 anos, o irmão Orlando Cardoso da Silva é um exemplo de dedicação na igreja. Sempre atuou como ancião, pregador, professor de escola sabatina e líder de pequeno grupo. Nos últimos 5 anos, como diretor do grupo de Jardim dos Pinheiros, em Caieiras, São Paulo, participa ativamente da construção da igreja. Quero apresentar a vocês a minha família. Esse lindo menino é o Lincoln, meu neto, filho do meu filho Davi, que segurei nos meus braços 31 anos atrás. Hoje ele tem uma linda família, junto de sua esposa, Kathleen, e a primeira netinha, Caiane. Deste outro lado, minha esposa Eunice, minha filha Gabriela, meu filho Tiago. Todos atuantes na igreja, cada um em seu ministério, o que me enche de alegria e eu louvo a Deus por tantas bênçãos na minha vida. Provai e vede.
Hoje é dia de louvar e agradecer por tanto amor a me oferecer, entregar meu coração, pois tem sido tão bom pra mim. Confesso que estou um pouco cansada. Eu saí na quinta-feira, depois de um mês inteiro trabalhando na igreja de Fort Lauderdale, lá na América. Estava fazendo estágio para o teológico. E foi bom pra caramba, mas foi bem cansativo também. Saímos na quinta às 18 horas, eu e minha família. Chegamos, já era 1h da manhã em Manaus, né? E aí descansamos, voamos ontem para São Paulo. Aí uma pessoa foi buscar ela para levar embora e eu dormi e vim para cá. Dormi num hotel em São Paulo, né? Saí de lá do hotel, já era umas 5 horas da manhã. Mas na parte da tarde, como a programação é só à noite, vai ser possível descansar, né? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Espero que nesse pouco tempo que a gente vai passar aqui juntos, espero ser útil para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual, para a sua caminhada, né? Agradeço ao pastor Vinícius, mesmo não estando aqui, e já sabendo também que ele vai para uma outra comunidade, né? E agradeço também a liderança da igreja por me emprestar o púlpito. Espero de fato ser uma bênção nessa manhã. Na cruz do Calvário, Jesus ele inaugurou uma nova realidade. Uma realidade libertadora. Uma realidade onde é possível segundas chances. Uma realidade onde se é possível recomeçar. Onde é possível fazer o caminho de volta. Viver exige responsabilidade, não só o viver cristão, mas a vida exige decisões responsáveis, né? Mas como somos pecadores desde a queda, tomamos decisões ou fazemos escolhas equivocadas que fazem da nossa vida e da nossa caminhada uma bagunça. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que na cruz do Calvário foi inaugurada uma realidade que, a despeito da bagunça que a gente faz da nossa vida, Deus nos dá a possibilidade de voltar e de recomeçar. Ele pode sim e quer arrumar a minha
e a sua bagunça. E queria começar cantando essa súplica, essa confissão nessa manhã, a fim de que tenhamos primeiro a consciência de que nós não nos bastamos, de que é Deus que opera em nós o querer efetuar e que a gente não pode mudar a Deus, mas permitir ser mudado por Deus. Então, primeiro nessa canção, confesso, falo das máscaras que usei, dos personagens que criei. Só que tem um problema, Deus não conversa com personagem, Deus só conversa com gente de verdade. E essa música é uma súplica para que Deus arrume a bagunça da minha e da sua vida também. Escute. Ser aceito por todos, me perdi de ti aos poucos. Já passei, e o que sou agora já não sei. Tudo isso me afastou de ti, mas eu sei não te afastou de mim. Meu quarto está uma bagunça. Pode entrar, por favor, me arrumar. Vem agora, abra a porta. Pode entrar, pode ficar. Tirar poeira, e as fantasias daqui. Maquiagem já passei, minha identidade já não sei. Tudo isso me afastou de ti, mas eu sei não te afastou de mim. Quarto está essa bagunça. Pode entrar, por favor, me arrumar.
Tira a poeira. E as fantasias daqui. Apertei o botão errado aqui no final. Acontece. Essa realidade é extraordinária. Eu já passei um tempo da minha caminhada cristã com medo de Deus, porque eu me movia a partir do meu desempenho, ou seja, se eu tivesse um bom desempenho, eu estava em paz, porque aí, de alguma forma, meu bom desempenho fazia com que Deus me amasse ou me aceitasse. Ou seja, eu media a aceitação de Deus com base no meu desempenho e não na misericórdia, generosidade e graça de Deus. E quem se move assim carrega um fardo muito pesado. Quem se move assim não consegue dormir em paz, porque o que ele pensa? Ele pensa o seguinte: quando eu estiver em paz com Deus, ou quando eu estiver correto, quando eu estiver cumprindo os mandamentos, cumprindo a minha vida religiosa de forma corretinha, aí sim vou poder dormir em paz e estarei então em paz com Deus. Só que esse dia não chega, porque você promete e não consegue cumprir. Você acerta ali, talvez, consegue decorar texto bíblico, consegue frequentar a igreja nos dias certos, você consegue até se tornar um teólogo, mas no fim das contas continua não perdoando, não dando a outra face, continua odiando. E aí a gente se percebe, quando isso acontece, nos percebemos mais gente que frequenta a igreja do que cristão de verdade. Porque sabemos que já passamos da morte para a vida, como diz em 1 João 3,14, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Então, essa caminhada cristã, ela é um milagre. Não somos nós que nos transformamos, é Deus que nos transforma. Depois que aprendi que sou salvo e aceito, não pelo meu desempenho, mas pelo desempenho de Cristo na cruz do Calvário, pelo desempenho de Deus ao enviar o seu Filho, passei a viver uma vida de fato em paz. E eu digo sem medo de errar, eu sou salvo, eu não sou impecável. E a gente tem um sério problema em confundir essas duas coisas. Sou salvo quando não erro. Nunca vai ser então. Nunca vai se perceber salvo. Ou sou salvo quando acerto sempre, aí me salvo. Não, você nem se salva, é Deus que te salva. Então eu sou salvo, o que eu não sou é impecável. Então
Enquanto eu continuar aqui, enquanto meu corpo não for revestido de imortalidade, enquanto o corruptível não se tornar incorruptível, eu vou continuar a falhar. Agora, o que eu não posso fazer é desistir, principalmente acreditando no meu errar e não no acertar de Deus. Então eu sou salvo, irmãos, eu louvo a Deus por isso, porque é pela graça. O que eu não sou é impecável. Não confio na minha espada, não confio no meu desempenho. Eu confio no desempenho de Cristo, no desempenho de Deus ao enviar o seu único filho para ter a gente de volta. A gente imaginava Ele fazendo isso, nascendo em mansões celestiais, nascendo em mansões humanas, né? Nascendo talvez num berço de ouro, sendo filho de um grande rei terreno. Mas a lógica de Deus funciona diferente da nossa. Então, Ele nasce em Belém, como havia dito o profeta. Nasceu sem luxo, filhos de 2 jovens de Nazaré, já pensou? Imaginou a cruz, em vez de trono aqui. Tudo isso para ter a gente de volta. Tudo isso para ter você. Ele imaginou assim para me salvar, para te salvar. De Nazaré. Quem imaginou uma humilde manjedoura acolhendo o autor da nossa fé? Eu imaginei palácios, mas nem havia ali uma caminha pro bebê. Nasceu ali tão frágil, desprovido de poder. Uma estrela apareceu na cidade de Davi. Um milagre nascendo ali. Não imaginei assim. Só agora eu entendi. Foi por mim. Foi por mim. Uma coroa de espinhos e pregos rasgando suas mãos. Quem imaginou o Criador do universo ferido por sua própria criação? Quem imaginou um amor tão verdadeiro, o nosso Salvador morrendo no madeiro? Mas Cristo escolheu o Calvário e ninguém apareceu para salvá-lo.
Cristo escolheu o Calvário e ninguém apareceu para salvá-lo. Quem imaginou assim? Só agora eu entendi, eu descobri. Deus imaginou pra mim. Na nossa lógica, o gigante vence o pequeno. Mas na lógica de Deus, o pequeno vence o gigante. Na nossa lógica, 300 perde para uma multidão, para milhares. Mas na lógica de Deus, milhares perdem para 300. Na lógica de Deus, é possível ter na equipe de Jesus um Pedro, um Judas, um João. Na nossa lógica, só é bem-vindo quem tem um bom desempenho. Na lógica de Deus, todos são bem-vindos à mesa. E na mesa Ele muda. Na mesa Ele transforma. Essa é uma mensagem que gera paz para alguns, mas raiva em outros. Raiva naqueles que acham que Deus foi monopolizado pela igreja. E Deus só usa gente da sua denominação. Ou Deus só trabalha com gente que acerta. O problema é que não existe essa gente que acerta. Então Deus só trabalha com pecadores, ainda bem. Porque só existe pecadores para se trabalhar. E é por isso que Ele usa o Jefinho. É por isso que Ele imaginou gente como eu. Imaginou gente como você. Não imaginei assim. Só agora eu entendi, eu descobri. Deus imaginou pra mim. Amém. Antes de a gente abrir a palavra, quero cantar essa música ainda. Mais tarde é que vai ter um musical, né? Serão muitas músicas. Mas agora eu vou cantar essa e vou trazer uma mensagem. E no final vou cantar aquelas que vocês querem que eu cante, tá bom? Vou cantar ela. Pode deixar, eu vou cantá-la. Essa música foi a última música que eu compus. O nome dela é DS. O que é isso? É aquela palavrinha que vem antes, por exemplo, de ligado. Se entrar um des, o que acontece? Desligado. Ou seja, a ausência de ligação, ou foi desconectado. Essa música eu compus com base em 2 Coríntios 5, onde diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. E nos deu o ministério da reconciliação. Não existia des antes da queda. Tudo estava organizado, tudo estava ligado, tudo estava conectado. Mas o que acontece com a queda? Acontece um desligamento, desunião, uma desconexão. E nós entramos nesse estado de guerra. Nos desconectamos de Deus, que é a vida, e se eu me desconecto de Deus, que é a vida, é claro que eu morro, porque se Deus é a vida, sair de Deus é o mesmo que cair na morte. No entanto, Deus enviou o seu único filho, e o próprio Cristo diz: vim para que tenham vida. Por quê? Porque depois da queda a gente deixou de ter vida, porque vida só é possível estando novamente em Deus. Então qual é a missão de Jesus? A missão de Jesus não é tirar a gente de um lugar e levar para um outro lugar. A missão de Jesus é nos levar para o Pai, consertar o nosso relacionamento com o seu Pai. E o Pai é que enviou Jesus, e o próprio Cristo diz: vim fazer a vontade do meu Pai.
Se eu entregar a minha vida por você, seria extraordinário. Mas se eu entregar a minha filha Giovana por você, seria maior sacrifício do que dar a minha própria vida. Então nunca esqueça, antes do sacrifício na cruz ser de Jesus, foi o sacrifício do Pai. Porque o Pai é que sacrificou o seu filho na cruz. E para que fez isso? Para ter a gente de volta. Para nos ter de volta nessa comunhão. Por isso a Bíblia diz, tudo isso provém de Deus, o Pai, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então a missão de Jesus é nos dar vida outra vez. É possível sim você ser um ótimo religioso, mas não está ligado a Deus. E aí a falta de amor, o franzir a testa para pecadores, legitimam que você ainda é só um religioso, mas que ainda está desligado de Deus e das gentes. Porque quando Deus nos religa a si mesmo, por meio de Cristo, naturalmente, Ele nos religa também às pessoas, e passamos a ser um só. Então essa música fala desse problema da queda, mas ela não se resume ao problema. Ela termina com a solução. Medite. Desigrejados, desagregados, desrebanhados, sós, desunidos, diminuídos, destruídos, pó. Delinquente que desumanizou a gente, só a morte inocente pode curar o Deus e consertar de vez nós. Desigrejados, desrebanhados, desagregados, sós, destruídos, diminuídos, desunidos, pó. Foi um ato delinquente que desumanizou a gente, só morte inocente consertará o Deus. Foi um ato delinquente que desumanizou a gente, só morte inocente consertará o Deus, consertará de vez nós. Amém. Deus vai mudar esse Deus e vai transformar tudo em rei. O que estava desligado vai ser religado, o que estava desconectado vai ser reconectado, o que estava destruído vai ser reconstruído, e o que estava desunido vai ser reunido para a honra e glória de Deus. Abra comigo, por favor, 2 Coríntios 5.
Tenho 20 minutos para resumir o máximo possível a mensagem e ainda cantar a música final, né? Mas farei o máximo para terminar no tempo certinho. 2 Coríntios 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 6, se eu não me engano. 5, versículo 6, diz assim para nós. Versículo 7, perdão. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Pequenininho, direto, Paulo dizendo para nós a partir do que o cristão vive. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Feche seus olhos, gostaria de orar com vocês mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já nos falou até aqui. Fala conosco mais uma vez, a fim de que possamos crescer em Ti, a fim de que possamos perseverar e a fim de que nossa vida seja cheia de esperança. Me usa mais uma vez para que eu possa tirar da Tua palavra só o que a Tua palavra tem para dar, Senhor. Sem manipulação, sem forçar o texto a dizer o que eu quero que o texto diga, mas que seja só a Tua palavra nessa manhã. É o que nós pedimos, crendo que o Senhor nos ouve e fazemos no nome poderoso de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. De fato, vivemos por fé, senão seríamos loucos assim. De fato, todos nós que aqui estamos temos fé. Uns num grau mais profundo, devido à sua intimidade com Deus e com a palavra de Deus. Outros numa fé um pouco mais rasa, mais infantilizada. É bem verdade que se não fosse a fé, a gente poderia sim ser considerado meio doido. E eu até concordo com os ateus algumas vezes. Porque, veja, se ele se move a partir da lógica, eu concordo com ele. Se mover a partir da lógica humana, mas eu não me movo a partir da lógica humana. Eu me movo a partir de uma lógica sobrenatural, uma lógica metafísica. E qual é o problema? Por que eu não discuto com o ateu? Porque ele vai discutir na dimensão da lógica humana e eu vou discutir na dimensão da lógica de Deus, que é metafísica, é sobrenatural. É pela fé que cremos que o mundo foi criado e não essa coisa aí que aconteceu do nada. É pela fé que cremos em Cristo Jesus, é pela fé que você ora, senão você seria doido. Já pensou, tá orando, se fosse pela lógica humana, tá falando com quem? Tá falando sozinho? Então, se não fosse a fé, a gente seria tipo bem doidão mesmo. Porque veja comigo, você acredita num judeu que morreu numa cruz e ressuscitou no terceiro dia, mais que isso. Tu move a sua vida a partir de um judeu que nasceu de uma virgem. Poxa, quanta lógica. Perdão, sinusite. Então, se nós nos movermos a partir da lógica, é meio difícil. Porque aí você acredita também num cara fortão que arrancou os portões de uma cidade e colocou numa montanha e diz isso com uma certeza. Acreditou que os caras estavam orando, cantando e aí não sei como saíram da prisão. Você acredita que um outro fez um campori de 3 dias num peixe e está tranquilo e saiu ileso, e você diz isso tranquilaço assim. Acredita que o mar vermelho se abriu, o povo atravessou em terra seca. Você acredita em tanta coisa que para a lógica humana, de fato, há de concordar que é absurda. É mais fácil acreditar em Hércules do que em Jesus, se fosse pela lógica. Porque pelo menos o Zeus veio aqui, teve um relacionamento com a mulher engravidou. Agora na nossa, assim, não teve relacionamento algum não, só apareceu grávida. Mas por que a história de Hércules, para nós, é mitologia grega e para o mundo todo, mas a história de Cristo não é mitologia? É porque existe um elemento aí que quando a gente lê, não resumimos a mitologia, e esse elemento é a fé. A fé que faz com que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente olha aquela coisa e diz assim, pô, faz sentido. Como faz sentido se não for pela fé?
Então o cristão, ele não se move, como o apóstolo Paulo acabou de dizer para nós, né? Não se move a partir do que se vê. Porque ele já sabe que o que está ao alcance dos olhos não são suficientes para responder aos nossos dilemas, não são. Sabe que o que está ao alcance dos nossos sentidos não é suficiente para responder os nossos dilemas mais profundos. E alguns, inclusive, recorrem à fé porque já entendeu que o que pode ser visto, ouvido, tocado, não é suficiente para responder esses dilemas, essas perguntas. E aí ele recorre à fé, porque sabe que o que se vê não basta. Então nós nos movemos, ainda bem, que pela fé. Mas uma outra coisa que é necessário que aprendamos nessa manhã é que a fé não é algo que pode ser fabricado pelo homem. E quando o cara acha que fabrica a fé, ele começa a julgar o outro que não tem fé como a dele, porque ele acha que a fé veio por meio do seu desempenho. E todo aquele que acha que a fé ou a vida espiritual vem por meio do seu próprio desempenho, ele tende a condenar o outro, porque ele pensa que já que ele conseguiu pelo seu desempenho, o outro também pode conseguir. Se não conseguiu, a culpa é dele. Não, irmãos. A Bíblia vai dizer para nós que não há quem busque a Deus, não há quem o entenda, não há quem faça o bem, não há quem queira a Deus. Está lá em Romanos 3,10. Então, viver a partir da fé só é possível porque Deus deu o primeiro passo em nossa direção e nos dotou com um dom chamado fé. É dom, é presente, é dom. Agora, infelizmente, muitas pessoas acabam transmitindo uma ideia de fé equivocada. E se me falarem assim, Jefferson, desculpa, mas eu sou ateu. Dependendo do Deus que ele é ateu, eu também seja. Do Deus que lida com o ser humano com base no desempenho humano, sou ateu desse. Do Deus que franze a testa para pecadores, sou ateu desse Deus aí. E às vezes o Deus que apresentamos é assim, que se move a partir de barganha. Uma vez, eu estava numa igreja lá em Curitiba e o irmão escreveu uma carta para mim depois do sermão. Não, mas eu não aceito, eu não admito que Deus esteja permitindo pelo que eu estou passando. Porque eu sou dizimista fiel e sou pactuante com Deus, eu dou um monte de oferta e Deus ainda permite que eu passe por isso. Veja, qual é a ideia desse cara? A mesma ideia do irmão mais velho da parábola do filho pródigo. O cara que não fez nada, que gastou dinheiro com prostituta, quando volta para casa, é recebido com festa, ele acha isso um absurdo. E essa é a falsa religião, é a religião dos fariseus, que não consegue entender que Deus trata as pessoas, faz o sol nascer sobre todos. E aí o irmão mais velho da parábola chega para o pai e diz o seguinte: não aceito, não vou participar dessa festa. E por que não vai? Porque eu obedeci todas as suas ordens e o senhor nunca matou nenhum cabritinho para mim. Ele coloca o pai na parede porque ele acha que o que ele faz é a causa das coisas que acontecem aqui na terra, a coisa boa, né? Então a síndrome do irmão mais velho na parábola, ele quer botar Deus na parede, ele quer mostrar o que ele faz de bom, a fim de que possa ser abençoado. Só que tem um problema: se eu faço um monte de coisa de bom, aí sou abençoado? Não. Essa palavra não pode unir-se a... Você não pode falar assim, fiz um monte de coisa e por isso sou abençoado. Não combina. Porque se você fez um monte de coisa, o que você foi recompensado, não abençoado. Porque bênção não há mérito, Deus dá. Agora, se você tem que fazer um monte de coisa para ser abençoado, já não é bênção. Por exemplo, amigo, capina meu quintal que depois vou te abençoar. Não, vou te assalariar, vou te recompensar, te abençoar não. E existe essa lógica no nosso meio de que Deus me dá depois de eu dar algo. Deus me abençoa porque eu fui fiel. E ele não entende que o ser fiel é dom de Deus e o ser fiel já é uma bênção de Deus. Eles pensam que o ser fiel é a causa da bênção de Deus e não o ser fiel como resultado ou fruto da bênção de Deus na nossa vida, que opera em nós o querer efetuar. Então todo aquele que se move a partir dessa dinâmica, ele tende a julgar o outro, como um fariseu, porque pensa que a salvação está ao alcance do seu desempenho e não da graça de Deus. Então vivemos por fé. E o que é que se ouve sobre fé, que até atrapalha o nosso entendimento sobre fé, é que o povo tem misturado autoajuda
com palavra de Deus. Eu estou fazendo teologia e teve um jovenzinho que assim que a gente chegou lá, ele falou assim, não, eu vim aqui só pegar o diploma mesmo porque eu já sou um coach. Eu falei, poxa. E as pessoas pensam que ser pastor é isso. Eu digo o seguinte, eu sei falar, sei pregar, estudei, mas ainda não sou um pastor. Porque pastor, a parte da pregação é o mínimo. Pastor é mais do que isso. Pastor lida com as gentes de perto, cuida da gente. Então ainda não aprendi a ser isso. Ainda estou aprendendo, ainda estou na caminhada. E eu penso que até quando eu já estiver formado, ainda estarei na caminhada. E aí o pessoal pensa que pregar o evangelho é essa coisa manipulável que existe hoje. E eu digo com toda certeza, irmãos, se eu quisesse ser um pregador rico, eu conseguiria. E por que eu sei? Porque eu já aprendi os mecanismos. Sei falar, com um tom de voz correto e fundo musical correto, eu faço você me dar a chave do seu carro. E é isso que acontece aí hoje. E o problema é que a gente gosta disso. E aí a gente mede desempenho do homem ou manipulação de púlpito e a gente confunde isso com pregação. Aí se o cara não te manipula muito, você acha que isso não é pregação do evangelho. E veja, eu vou ilustrar para vocês perceberem o que acontece hoje. Deixa eu ver um fundo musical bem bonito aqui. Tem que mudar o tom de voz também. Veja, eu vou falar uma verdade, vou amarrar com autoajuda. Vou falar uma verdade, só que eu vou amarrar com autoajuda. Veja bem. Deixa eu ver se... Esse ficou legal, né? Agora, veja. Porque o pequeno Davi venceu o gigante Golias. Agora eu vou amarrar com autoajuda. Você também vai derrubar os seus gigantes. Nessa vibe aí, irmão, tu fica arrepiado igual gato. E gosta, tu gosta. E aí vira tudo cópia de bolso. É tudo igual, é sempre assim. E eu vou continuar, vou amarrar de outro jeito, Essa é a hora boa. Na frente do povo de Israel, o mar vermelho ia atrás do faraó. E eles começaram a reclamar com Moisés, dizendo: era melhor a gente ter morrido no Egito. Toda essa coisa aqui de voz é tudo planejado, intencional e manipulável. E eu continuo, vamos lá. Mas Deus diz a Moisés: diga ao povo que marche. E eles atravessaram em terra seca, irmãos. E agora vamos amarrar com a autoajuda, Deus também vai abrir o mar do casamento destruído. Deus vai abrir o mar do emprego para você, meu irmão. Agora é hora de pegar a chave do carro. Tem que trabalhar com a culpa agora. Mas sabe por que Deus não está abrindo o mar para você? Porque você não coloca o pé na água. Porque Deus só age depois que você age. Porque Deus só faz depois que você faz. Ele depende de você, entende? Então, sabe por que você vai continuar com o seu carro 2008, 2009, 2011, 2012? Porque você não tem coragem de abrir mão dele. Isso é só para quem tem fé. Pronto, já disse, se você não abrir mão disso, você é um cara que não tem fé. Amarrou é bonito. E agora assim, mas hoje é o dia da vitória. E esse apelo é só para você. Só para você, homem e mulher de fé, que nessa manhã vai fazer um sacrifício vivo para Deus. Quem vai ser o primeiro nessa manhã a trazer aqui a chave do seu carro velho? Nessa vibe aí, irmão, eu fico rico, você não. Nessa vibe eu até batizo um monte também. E ainda vou ser condecorado, ganha até prêmio. Só que não é de verdade. Também não é verdade, porque haverão mares que não vão se abrir mesmo. Você pode fazer jejum, cantar, tocar na igreja, pode fazer 40 madrugadas, e haverão gigantes que não vão cair mesmo você orando, e ele vai derrubar você.
Haverão doenças que você vai fazer um mover dentro da igreja, com oração, com jejum, e não vai ser curada, e vai morrer. Difícil falar isso porque a gente está acostumado a essa coisa de positivismo, mentalização. Mas a verdade é que a fé não move a Deus, a fé move o homem. Só que a fé começou a ser instrumentalizada a fim de mover a Deus, achando que Deus muda, que Deus é mutável. A fé não é um instrumento que Deus nos dá como dom para mudar a Ele. A fé é uma bênção, um dom de Deus para mudar o homem, para mudar a mulher, para mudar o ser humano. E a verdadeira fé gera em nós 3 coisas que essa ideia de autoajuda nunca vai aceitar. Primeira coisa que a verdadeira fé gera em nós, irmãos, é contentamento. Paulo, lá em Filipenses 4, de 11 a 13, se você quiser acompanhar, pode. O Paulo vai dizer o seguinte: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo tudo ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. O que ele está dizendo para nós é que naquele que me fortalece, eu não vou sempre ter tudo do bom e do melhor. O que ele está dizendo é que naquele que me fortalece, eu posso passar fome ou ser farto, mas não vou perder minha integridade. Porque estou contente em Deus, a despeito das circunstâncias, porque eu não me movo a partir de circunstâncias, mas a partir do Deus que há em mim, a partir do Deus que habita em mim. Então a fé gera em nós contentamento, do contrário ainda não é fé. E aí muda essa fé primária da fé que faz a gente colocar a nossa vida nas mãos de Deus e confiar a despeito das circunstâncias. Exemplo de contentamento é o de Abacuque, que vai dizer o seguinte para nós: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que falte gado nos campos, ainda que o fruto da oliveira minta, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Se a gente fosse traduzir, a gente poderia dizer assim: ainda que eu não tenha mais carro ou cargo eclesiástico, CD, DVD, Novo Tempo, IASD, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Segunda coisa que a fé gera em nós é resiliência. Um termo inicialmente usado pela física para dizer que é a capacidade de sofrer pressão sem perder a sua forma original. Você senta em cima de uma bola de futebol, ela amassa, mas quando você sai de cima dela, ela volta ao seu estado original. Ou seja, a pressão que sofreu não mudou o seu ser, não mudou a sua identidade. Ela continua esfera, a despeito da pressão que sofreu. Aí a psicologia pegou emprestado para dizer que a capacidade de permanecer íntegro, a despeito das circunstâncias, seja ela boas ou mais. Porque cada um tem a sua fraqueza. Uns, quando estão ricos, estão com Deus, aí ficam pobres e abandonam a Deus. Outros, quando estão pobres, estão com Deus, mas quando ficam ricos, abandonam a Deus. Então, a resiliência, essa capacidade que a fé gera em nós, capacidade de permanecer íntegro a despeito de circunstâncias, onde a gente não se move mais a partir do que vemos, a partir da realidade finita, mas nos movemos a partir da realidade da fé. E nessa realidade, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes na criação serão capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Exemplo de resiliência é o de Jó, que em um dia perdeu bens e seus 10 filhos. Já pensou nisso? Enterrar 10 filhos num único dia? Mas no meio dessa tempestade, no meio desse caminho estreito, no meio do vale da sombra da morte, o Jó vai dizer o seguinte: no sair do ventre da minha mãe, não eu voltarei, o Senhor Deus, o Senhor tomou. Bom, bendito seja o nome do Senhor, mesmo que eu esteja sofrendo, o Senhor é bom, o Senhor é bendito. Por penúltimo, vou falar de mais uma coisa. Poderia falar de 5, mas não vai dar tempo. Terceira coisa que a fé gera em nós: paz que excede o entendimento. Qual é a paz que não excede o entendimento? Eu vou explicar a paz que não excede o entendimento, a fim de tentar, já que excede o entendimento, falar para você que tipo de paz é essa. A paz que não excede o entendimento é a paz com dinheiro no bolso, a ausência de guerra, família com saúde. Qualquer um dorme em paz assim. Qualquer um consegue dizer: estou em paz assim.
A paz que excede o entendimento, que está para além da compreensão humana, é quando você consegue dormir em paz, mesmo quando você perde alguém que você ama, mesmo na guerra, mesmo com fome. Essa paz excede o entendimento porque quando o indivíduo olha para o outro passando por situação de tragédia e ele ainda consegue dormir em paz, ele vai dizer: que loucura isso, como é que pode? Porque excede o entendimento. Por último, a verdadeira fé gera em nós esperança, porque do contrário, o que há em nós é desespero, que é ausência de esperança. Lembra da música deles? Esperança, ausência de esperança é desespero. E quem diz assim, eu acho absurdo a gente usar o termo estou desesperado, porque o termo desesperado é o mesmo que você dizer estou sem esperança, não tenho mais em quem me agarrar ou no que me agarrar. Mas há um Deus poderoso que diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, e te fortaleço com a minha destra fiel. Então eu não posso, de maneira alguma, como um pregador, dizer para vocês que só porque vocês estão na igreja, vocês estão isentos do sofrimento. Porque daí eu seria ou um bandido ou ingênuo. E na maioria das vezes é a primeira opção. Não posso dizer para você que só porque você está na igreja, você está isento de tragédia. A fé não nos isenta do sofrimento, a fé nos torna capazes de suportar todo e qualquer sofrimento. A fé não nos livra do vale da sombra e da morte. Ela não nos isenta do vale da sombra e da morte, mas ela nos faz forte, porque a fé é uma garantia da companhia de Deus. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum. Há o vale da sombra e da morte, há o sofrimento, o que não há é medo, porque o amor lança fora o medo. E é por isso que ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, vai doer, vai me fazer chorar, mas eu não vou mais andar nesse vale com medo, porque Ele está comigo, e a sua vara e o seu cajado me consolam. Então a fé legítima não nos livra dessas tempestades, mas nos faz forte. Quando perdemos alguém que amamos, como ontem a igreja teve que enterrar alguém, nos faz forte. Quando meu irmão, no seu último ano de teologia, teve que enterrar o seu único filho, nos faz forte. Como fez uma irmã que eu acabei de conhecer na América, e foi para lá porque perdeu seus 2 filhos, seus únicos 2 filhos. Um morreu no ano, outro 3 anos depois, ambos de acidente. Então, o que nos faz permanecer firme é a fé. O que nos faz lidar com a ausência, lidar com as perdas, é a fé. Porque se não for a fé, irmãos, a gente nunca vai aprender a lidar com essas ausências. Nunca vamos aprender a lidar com os adeus. Nunca vamos conseguir aprender a lidar com cânceres que não são curados. Nunca vamos aprender a lidar com expectativas que são frustradas. Só a fé é que faz com que louvemos a Deus como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que falte gados nos campos, ainda que fruto da oliveira minta. Eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Sim, estou no vale, mas no vale não estou só. Ele está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. Nessa manhã, minha oração por vocês e por mim não é que Deus nos poupe de desertos. Não é que Deus nos isente de dor e sofrimento. Minha oração por nós nessa manhã é que Deus nos dê fé. Fé para voltar, fé para recomeçar, fé para lidar com as ausências, fé para lidar com a dor, com a tempestade, com vales, fé para lidar com a fome. Porque se tivermos fé, irmãos, não importa a circunstância em que estivermos inseridos, quando a gente chegar do outro lado, a gente vai estar em pé, firmes,
Por último, existe uma parábola do maior equilibrista do mundo, e eu acho que essa uma parábola boa para que a gente possa entender a diferença dessa fé inicial, da fé profunda, amadurecida, da fé do leite e da fé da comida sólida. O maior equilibrista do mundo anuncia que vai atravessar o Grand Canyon sem equipamento de segurança, e que vai encher o carrinho de mão de um monte de coisas e vai deixar as coisas do carrinho de mão do outro lado, vai esvaziar o carrinho de mão e voltará com ele vazio. A mídia vai lá e todo mundo agora está na expectativa, ele sem nenhuma amarra pisa naquele cabo de aço com um carrinho de mão cheio de bagulho, e ele vai carregando, e todo mundo olhando atento, pensando, será que ele consegue? E ele consegue. Quando ele pisa no solo do outro lado, todo mundo, uhul, você é o maior do mundo. Só que ainda precisava voltar, e ele volta com o carrinho vazio. E quando ele pisa de novo no solo, o povo explode, diz, você é o maior equilibrista do mundo. E ele diz, vocês acreditam que eu sou o maior? Ele, de fato acreditamos, nós vimos. Ele acredita que eu posso então encher o carrinho de mão de novo, voltar lá do outro lado e voltar aqui novamente? Acreditamos. Aí ele diz, então quem vai ser o primeiro a entrar aqui no carrinho de mão? Pode vir o primeiro. Então existe a fé do saber informação sobre Deus, mas existe a fé da experiência, da fé onde a gente se coloca na mão de Deus, sabendo que Ele vai deixar a gente do outro lado, a despeito do abismo que nos cerca, sabendo que ainda que andemos nessa corda bamba deste mundo, quando chegar do outro lado, estaremos seguros, porque estamos na mão de Deus e é o melhor lugar onde a gente pode estar. Essa música fala da fé verdadeira, da fé da experiência. Não fala da fé ainda que eu tenho, assim, mas fala da fé que eu almejo ter e viver. Essa música é para você que está pensando em desistir do seu casamento, da sua casa, da igreja. Para você que foi possuído por conhecimento, achando que ser cristão é saber um monte de informação e agora se tornou mais crítico do que cultuador. Na verdade, não consegue nem mais cultuar. É para você que está aqui com o seu corpo e com a sua boca, mas o seu coração e a sua mente estão longe daqui. Essa música é para você que passou por tragédia recente ou nunca conseguiu superar essa tragédia. Essa música fala sobre a fé que é dom de Deus, e minha oração é que Deus me dê fé, te dê fé nessa manhã. E se há alguém nessa manhã aqui, não vou fazer, eu não concordo muito com aquele tipo de apelo de comprometimento, já viu? Quem aqui se compromete não errar mais? Aí levanta um monte de gente. Eu digo, eu não vou de jeito nenhum, porque eu não banco as minhas promessas, eu não confio nas minhas promessas, eu confio nas promessas de Deus. Então não faça esse apelo de você se comprometer, você não pode. O apelo nessa manhã é, se você estava pensando em desistir, se você precisa da sua fé renovada e acredita na oração da igreja, na nossa oração por você, acredita no Deus da oração, ao ouvir essa música, você que estava pensando em desistir, ou para você que quer ter a fé renovada nessa manhã e crê que Deus está aqui, e crê que Deus pode renovar a sua fé, ou avivar a sua vida e seu coração, ao ouvir essa canção, vem aqui na frente para a gente orar juntos. Eu e a igreja vamos orar por você. Você crê no poder da oração? Crê que Deus ainda pode avivar a sua vida, a sua caminhada? Então medite, permita-se ser tocado por Deus nessa manhã, permita-se ser amado por Deus nessa manhã, permita-se ser renovado por Deus nessa manhã. Se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair,
mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Vamos pedir junto assim: me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E essa é a nossa esperança, meus irmãos. A morte já não dá mais a última palavra. Jesus venceu a morte. Não nos movemos mais a partir da realidade da morte, mas da ressurreição. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Declare comigo, por quê? Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo em mim do Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo se minha voz acabar, mesmo que eu não possa mais cantar, nos deu o dom da fé para que possamos crer, mesmo quando a figueira não florescer. Mas é tão difícil, né? É tão difícil quando as nossas expectativas se frustram. É tão difícil, eu sei, quando um pai de família enterra o seu único filho. Ah, é tão difícil quando a pessoa com quem casamos vai embora. Ah, como é difícil uma mãe criar seus filhos tão sozinha. Mas não é impossível, porque o Senhor está comigo e contigo o tempo todo. Não, não é impossível, porque Ele estende a mão para nos levantar agora. Mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir
que amanhã papai vai me acordar. Louvado seja o nome do Senhor por essa graça, por esse amor, por essa esperança. É bem verdade que muitas vezes oramos no automático, cantamos no automático, mas nós falamos aqui no apelo que nós iríamos orar como comunidade por essas pessoas. Então não faça isso de forma automática, vamos fazer isso de forma consciente, como comunidade, como igreja. Deus ouve a sua igreja, Deus ouve a comunidade. Então eu quero junto com você orar com meus irmãos. Feche seus olhos e não deixa isso ser só um jogo de palavras. Diga amém quando tiver que dizer amém. Diga glória a Deus quando tiver que dizer glória a Deus. Seja ativo comigo nessa oração. Feche seus olhos, meus irmãos. Senhor, nos dê primeiramente a fé para que nós não oremos de forma automática, mas de forma consciente, Senhor. Digo isso porque nessa manhã algumas pessoas vieram aqui na frente acreditando no poder da oração. Nos ajude a não negligenciar isso, por favor, Senhor. Só Tu sabes, Senhor, o porquê. O porquê cada um veio aqui na frente com seus dilemas. Talvez alguns estavam pensando em desistir de casamento, outros da igreja. Outros vieram simplesmente porque sabem que não se bastam e precisam urgente de um avivamento na sua vida, na sua caminhada. E é confiando na Tua presença, pela fé, que clamamos nessa manhã primeiramente perdão, Senhor. Perdão por prometer e não cumprir, perdão por muitas vezes sermos muito gente de igreja, mas não gente que é igreja. Mas nessa manhã queremos ser avivados, todos nós, Senhor. Todos nós, Senhor. Tira de nós o espírito de crítica no sentido ruim mesmo, Senhor. E nos ajude a sermos uns com os outros e considerar o outro sagrado. Estamos num ambiente sagrado, Senhor, porque o Senhor habita em gente, não nessas paredes, mas porque essas gentes estão aqui. Então, Senhor, entra aqui no fundo do nosso coração e arranca tudo que desagrada a Ti. Arranca tudo que está em desacordo com a Sua vontade, Senhor. E que nessa manhã haja reconciliação. Que nessa manhã haja perdão. Acima de tudo, nos dê fé. Porque para tudo isso é necessário fé. Pedimos a Ti porque reconhecemos que nós não fabricamos. Reconhecemos que nós não somos a causa da fé, mas Tu és a causa de tudo e de todas as coisas em nós. Então Tu que operas em nós o querer efetuar, nos ajude a querer essa fé. E depois nos ajude a efetuar essa fé, vivê-la, Senhor. A gente pede isso nessa manhã, crendo que o Senhor ouve a gente. Crendo que o Senhor nos quer, crendo que o Senhor nos deseja. Crendo que mais do que queremos fé, o Senhor quer que nós tenhamos fé. Então dá-nos fé nessa manhã, Senhor. Cura os corações machucados nessa manhã. Pedimos isso pela fé, não nos nossos méritos, mas no nome poderoso, desempenho e mérito de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que a graça e a paz seja percebida por todos nós, irmãos, porque abundante ela já é. Que esse almoço você perceba quão sagrado é ter a comida à mesa, mas mais do que a comida, ter as gentes à mesa. Obrigado, igreja. Até mais tarde, então, lá na Festa da Laje. Teremos ali uma celebração batismal. Vai ser uma bênção. Não deixe de ir. Espero vocês lá. Graça e paz. Obrigado a todos. Até mais. O que eu faço? Eu saio? Vou lá? Fora? Tá bom. Oi. O Jefferson estará à saída, cumprimentando os irmãos. Solicitamos a gentileza que os irmãos aguardem um pouquinho, somente um pouquinho, para que os diáconos possam organizar a saída.
Deus abençoe a todos. E para aqueles que estiverem na festa da laje, até lá. Um ótimo sábado a todos.